Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Antes de começar a orientação para as aulas do dia 17 e 18 de setembro, no vídeo passado eu coloquei a orientação para atividade, eu expliquei a questão 2. A dica era calcular 70% de 30 questões de aritmética e eu coloquei aqui calcular 80% de 50 questões de geometria. Na verdade, esse cálculo envolve a quantidade total de questões. Então, é 80% ao todo são 80 questões, tá? Depois disso, a gente vai comparar os valores que a gente tem ali da quantidade de atividade de aritmética, comparar com o valor total. Faz uma conta de menos, a comparação é essa, para relacionar com a quantidade de questões de geometria que estão faltando, tá? Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? É a quantidade de o que sobrar dessa comparação é a quantidade total de questões que ela acertou, tá bom? Então, tá um erro aqui na digitação, é 50% das questões totais, de todas as questões. É para calcular 80% do total de 80 questões, tá, pessoal? Depois disso, compara com a quantidade de questões de aritmética que a pessoa acertou. O que sobrar disso, a gente vai pensar, então, são os acertos ou erros. Vocês vão determinar isso. Seguindo a videoaula. Agora, o nosso roteiro de estudos é para a aula de hoje e amanhã. Hoje, dia 17, amanhã, dia 18. Então, também são leituras envolvendo o cálculo de porcentagem. A gente pode trabalhar com o conteúdo de regra de 3 ou seguir o exemplo que foi colocado na leitura do arquivo PDF. O salário de Antônio é 90% de Pedro. A diferença entre os salários é de R$ 500. Qual o salário de Antônio? Então eu poderia fazer uma comparação com uma regra de 3. 10%, que é a diferença de um salário para o outro, eu tenho 90 para um, o outro que eu não sei, então está faltando 10%. Eu poderia colocar na regra de 3 assim, a porcentagem, 10% está para R$ 500, assim como 100%, que é o total, está para X. Eu poderia utilizar uma regra de 3 para fazer esse cálculo. Eu coloquei uma outra explicação aqui também para comparar. Nem sempre é necessário utilizar só a regra de 3 nessas atividades, tá? Então, na questão 3, 10% é a diferença do salário do Antônio em relação a Pedro, que representa R$ 500. Podemos utilizar uma regra de 3 para comparar esse valor. Ou a gente pode também multiplicar 90% ali vezes a quantidade que está faltando. É uma noção que a gente pode utilizar para resolver esse exercício, mas utilize a regra de 3. Na questão 4, das 20 moedas que possuo em meu bolso, 15% delas são de moedas de R$ 1. De todas as moedas que eu tenho no meu bolso, 15% delas são de moedas de R$ 1. Quantas moedas de R$ 1 eu tenho no meu bolso? Então eu tenho que calcular quanto que é 15% de 20 moedas. 15% de 20, tá? Depois disso, moleza. Multiplica, transforma o 15 em uma fração, multiplica 15 centésimos, multiplica pelo 20. Na questão 5, fazer a leitura e interpretação. Vocês vão desenvolver a atividade ali. Determinar 45% de 645, depois somar para obter o total. O total que a gente tem ali para somar, tá, pessoal? O valor gasto mais o que a gente obteve. Na questão 18 também envolve leitura. Esse tipo de atividade que tem alternativas, moleza. No caso aqui, vocês vão fazer a leitura, identificar quais são as grandezas que a gente pode utilizar. Eu coloquei dessa forma, a grandeza representando a quantidade de mulheres, em milhões, tá? Eu coloquei os números abreviados para não ter problema na hora de escrever. E a quantidade de acidente em milhões de mulheres, tá? De 7 para X, 7 milhões, tá? Então, resolvendo essa regra de 3, são grandezas diretamente proporcionais. A gente multiplica cruzado, x vezes 6, 6x, 100 vezes 7. Depois de fazer essa multiplicação, a gente vai passar o 6 dividindo. Essa divisão vai dar um número com vírgula. Provavelmente você vai ter que arredondar o resultado. Esse resultado aí vai ser o que a gente está procurando, tá? Aí vocês vão... O resultado, depois de fazer o arredondamento, lembra que ele é em milhões, tá? O resultado é 100 e poucos milhões, alguma coisa assim, 90 e poucos milhões. Vocês vão arredondar esse resultado e identificar qual dessas alternativas é a melhor para a gente obter a resposta do exercício. E a gente conclui o caderno 5 dessa forma.
Semana que vem a gente vai fazer uma revisão de todos os cadernos, desde o caderno 1 até o caderno 4. A gente vai divulgar a correção dessas atividades. Eu espero que vocês assistam às aulas, tá, pessoal? Por enquanto, muito obrigado por vocês manterem o ânimo para o estudo de vocês. Tchau, pessoal.